Mano, o Felipe Luiz comentou sobre o gramado do Corinthians, vamos dar uma olhada. Sobre o campo, o gramado do CT é um pouco diferente do que é no estádio. Esse gramado aqui é o parecido com o gramado do que é o campo do Corinthians e o campo do Inter, do Beira-Rio. Os melhores gramados do Brasil e do mundo, né? Esse gramado aqui é o gramado europeu. Mas é mais com a bola. Eu sinto que é mais com a bola. A bola, eu senti que ela escapa um pouco. Os jogadores, para pisar na bola, ela escorrega. E o que sim, vamos tentar fazer alguns tipos de treinamento para os jogadores se adaptarem mais rápido a essa situação, porque até mesmo a bola da Libertadores também é diferente da que o brasileiro, e os jogadores acabam se adaptando conforme eles vão tendo mais e mais minutos com ela. Mas não é desculpa. O Cruz Azul passou pela mesma situação, né? Então entender bem, né, o que foi feito de errado, corrigir, e não tenho dúvida que os jogadores vão se sentir melhor no próximo jogo. Pô, um baita elogio aí pro gramado da Neoquímica Arena, né? Porque tá sendo comparado ali com um dos melhores do mundo e realmente o gramado ali não tem o que falar, é um absurdo. Se eu pudesse assinar um contrato, eu queria ter um gramado assim todos os dias, para treino e para jogo. É um gramado maravilhoso, que isso sirva de exemplo para todas as ligas, que possa ser sempre assim. No Brasileirão que você jogou, não encontrou nenhum parecido com o gramado assim? O mais parecido possa ser que é o do Corinthians. Eu acho que pode se classificar como o melhor gramado do Brasil. Do Internacional também é muito bom. Morumbi também são gramados ótimos. Espero que um dia se possa padronizar um bom gramado no Brasil. Quando todo mundo no Brasil tiver o mesmo nível de gramado que tem o Corinthians, aí nós podemos dizer não, é melhor realmente um gramado natural ou igual à Europa, um gramado natural do que um gramado sintético, porque 80% dos gramados aqui, eu lamento dizer isto, mas são não bons, não são bons. E Morumbi, pronto. Mas a questão é, será que o gramado sintético é pior do que esses gramados que não são tão bons? Porque influencia muito. Muitos jogadores vai num jogo contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro e saem machucados por conta desse gramado sintético, né? Eu não vou dizer que não, porque eles também trocam com alguma frequência quando há shows, não é? Mas para mim o melhor, também já o disse, não tem problema nenhum, uma coisa não tem a ver, somos rivais sim, somos rivais do Corinthians, mas a minha opinião é que quando todos os campos no Brasil tiverem um gramado igual ao do Corinthians, aí nós podemos falar do sintético, o que não é o caso, e tem muita interferência na qualidade do jogo, ter uma grama em condições. Assim como o Abel Ferreira, o Felipe Luiz também falou que o gramado da Neoquímica Arena do Corinthians é o melhor do Brasil. E ele também falou: vou somar uma coisa ao que o Abel falou. Ele disse que só tem um gramado top. Eu acho que tem mais. Tem o do Inter, o melhor gramado do Brasil é o do Corinthians, o do São Paulo também é muito bom, o do Juventude e o do Coritiba também. O Felipe Luiz, que nessa entrevista também chegou a citar o gramado da Vila Belmiro, onde ele falou que já jogou no gramado da Vila Belmiro em bom estado, como também já jogou no gramado da Vila Belmiro em um estado também não muito bom. Porém, o Felipe Luiz fala a mesma coisa que o Abel Ferreira e afirma sem problemas nenhum que o melhor gramado do Brasil é o da Neoquímica Arena. E eu, particularmente, concordo, tanto com o Abel Ferreira e com o Felipe Luiz. E eu já falei também aqui algumas vezes que o melhor gramado do futebol brasileiro é o da Neoquímica Arena. Uma relva muito boa, mas que, sinceramente, deu uma velocidade ao jogo que os meus jogadores não estão habituados. Porque de relva a velocidade do jogo é completamente diferente e eu acho que a equipa não se adaptou bem. Houve alguns passes, algumas circulações que não foram como habitualmente nós fazemos. Tivemos alguns erros principalmente de passe na fase de construção. Cara, isso é bom, né? Isso foi no Brasileirão, agora tem a Copa do Brasil e realmente os times que jogam na Neoquímica Arena têm essa dificuldade, porque a bola corre mais rápida na Neoquímica, né? O campo está de parabéns. Acho que esse campo é o que o Brasil merece, né? O Brasileirão, a Copa do Brasil, um nível desse campeonato aqui merece esse tipo de campo. Então é bom
que você falou, é bom falar isso aí. E aconteceu que a bola corria mais rápido, tinha hora que a gente deixava correr a bola e acelerava demais, mas falo disso aí, esses erros técnicos, a gente errou passes que a gente não está acostumado a errar. Quando te perguntar a diferença entre um gramado bom, um gramado ruim e um gramado péssimo, você mostra o seguinte: esse aqui é o Yuri Alberto deslizando no melhor gramado do futebol brasileiro. Reparem que não tem um, nem dois, são vários vídeos diferentes, que ele sempre desliza, ele faz gol, ele desliza, e não só porque ele joga no Corinthians, mas é um gramado muito bom, é um gramado que ele desliza com confiança, porque ele sabe que não tem risco nenhum. Esse é o gramado bom. Aí quando a gente vai mostrar o gramado ruim, aí a gente vai pra onde? Vamos pra Vila Belmiro. Esse aqui é o Yuri Alberto tentando deslizar na Vila Belmiro. E eu falo tentando porque ele só tenta mesmo, porque conseguir é outra coisa. Meu irmão, se ele não ficou uma semana com o joelho ralado, eu troco o meu nome. E agora que a gente falou do gramado ruim, vamos falar do gramado péssimo. Esse aqui é o Yuri Alberto comemorando o gol no Allianz Parque. E reparem que eu tô falando comemorar e não deslizar, sabe por quê? Porque como o próprio Yuri Alberto falou no Podpah um tempo atrás, pra deslizar no Allianz Parque precisa de uma joelheira. Não tem como deslizar. Os palmeirenses reclamam que ele foi lá chutar a bandeirinha, mas também como que ele ia comemorar esse gol? Não tem torcida do Corinthians pra poder comemorar no estádio. Não tem um gramado bom pra ele poder deslizar. Vai ter que chutar a bandeirinha mesmo, não tem jeito. E essa foi a diferença entre o gramado bom, o gramado ruim e o gramado péssimo. Sobre o gramado, padronizar o gramado no Brasil, cara, isso na Europa existe há muitos anos. Não é difícil você padronizar o gramado no Brasil. Custa dinheiro, claro, vai custar. Mas o que mas é um processo rápido, uma medida Mas é um processo rápido. E se você pega os 20 clubes da Série A, vamos começar pela Série A. Se você quer padronizar os gramados no Brasil, vamos dizer que o gramado do Corinthians, da Arena Neoquímica, é o melhor gramado do Brasil. Tem outros bons também. Tem. Mas não são todos, né? Lógico. Mas quanto custa o equipamento do Corinthians para ter aquele gramado impecável? É caro. Eu tive lá algumas vezes e pude comprovar. É grande, uma maquinária enorme. Se eu não me engano, custa 5 milhões a implementação das máquinas, que é uma grama de inverno, mas você multiplica por 20, o preço reduz, mas você vai ter uma qualidade de gramado igual para todo mundo. Né? Isso daí não é difícil de fazer. Isso na Espanha é assim, na Inglaterra é assim. Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal comentando um pouco sobre o gramado do Corinthians, que na minha opinião, sem dúvidas, é o melhor. Inclusive o Felipe Luiz e o Alexandro agora no Mundial estão comparando os gramados do Mundial com o gramado do Corinthians, falando que é o melhor do Brasil e que tem que padronizar isso. E eu também concordo com isso, tem que padronizar os gramados. E pra mim, eu não apoio o sintético, eu acho que também não vale a pena. Inclusive o Corinthians jogou no sintético contra o Palmeiras, o Carrillo lesionou, o Memphis lesionou, isso na Copa do Brasil. Então o sintético traz isso, muitas lesões de jogadores. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!